Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo sobre a carteira pública onde eu faço meus investimentos na prática, mostrando todas as minhas estratégias aqui para vocês e nós chegamos ao nosso 17º episódio. Para quem já vem acompanhando o canal aqui desde o começo sabe que eu estipulei uma meta de investir R$10 mil publicamente, nós atingimos essa meta e agora nós estamos criando aí novas metas para que a gente continue com esse quadro aqui no canal e trazendo novos vídeos todos os meses, aportando, mostrando no que eu tô aportando, mostrando um pouco da estratégia por trás de todos esses investimentos. Bom, e se você ainda não é inscrito no canal, eu aproveito para te convidar para se inscrever bem no começo do vídeo, então não esquece, clica aqui no botão de inscrever, aperta o sininho também, porque dessa forma o YouTube te notifica de todos os vídeos aqui do canal e você não fica por fora de nenhum dos nossos conteúdos. Lembrando que eu trago vídeo todas as semanas, então toda semana vai ter 2 vídeos novos aí para que vocês possam assistir. Dito isso, vamos aqui para a carteira do canal, então vou mostrar como que tá a rentabilidade, como que tá o saldo aqui da minha carteira, mostrar quais ativos eu investi para que vocês fiquem por dentro aí de como que tá a situação atual. Eu tô aqui, pessoal, no Investidor 10, que é onde eu compartilho, onde eu faço a gestão da minha carteira, né? Eu tenho o plano gratuito, então se você também quiser fazer essa carteira e montar para que você acompanhe, você também consegue, é só acessar o Investidor 10, fazer o cadastro, não paga nada. Não sou pago por eles, não é nenhum merchan, é simplesmente porque funciona muito bem. Como vocês podem ver aqui, a gente já vai ter os primeiros gráficos, que é o gráfico da evolução do patrimônio e também aqui a gente tem como está a diversificação dos investimentos. Se a gente olhar aqui, hoje eu tenho 40,65% investido em fundos imobiliários, vindo aqui eu tenho 27,79% em ETFs internacionais, tenho também 22,91% em ações, eu tenho aqui 5,55% em ações nos Estados Unidos, tenho também aqui, se a gente for olhar, REITs, que são os fundos imobiliários americanos, aí 1,24%, e tenho também aqui uma pequena participação em criptomoedas, 1,86%. Então hoje essa é a situação atual da carteira, como que ela está diversificada, e olhando aqui a evolução do patrimônio, todos os meus aportes aqui está mostrando apenas os últimos 12 meses, mas a gente consegue ver desde o início. Então eu comecei essa carteira aqui em abril de 2023, pode ver que o primeiro aporte aqui foi mais ou menos R$300, e de lá para cá eu não falhei nenhum mês. Então, primeira lição que eu tenho que trazer aqui para vocês é consistência nos aportes. Se você está começando agora, seja com R$10, seja com 20, seja com 30, tenha consistência em tentar investir um pouquinho todos os meses. Não importa qual a quantidade, no longo prazo os seus aportes eles vão fazer um resultado extraordinário aí ao longo do tempo. E se você se conscientizar que todo mês pode ser 50, pode ser 100, 150, conforme você conseguir investir, tente não falhar, tente colocar um pouquinho de dinheiro ali todos os meses que vocês vão ver como que isso vai ajudar vocês lá na frente. Então vocês podem ver aqui que a escadinha do patrimônio vem subindo e se a gente clicar aqui nessa aba ao lado, vocês vão conseguir ver também o seguinte. Aqui nós temos a evolução dos proventos. Lembrando que eu não foquei simplesmente em ganhar dividendos com essa carteira, mas ao longo do caminho eu fui adotando algumas estratégias. Então a gente começou aqui com dividendos bem pequenos, pingando todos os meses aqui na carteira, e a gente vê que esses dividendos eles foram aumentando. Então o máximo que eu consegui receber aqui nessa carteira foi R$ 61,23 em dividendos, caiu um pouquinho aqui no mês 5 desse ano, e aqui a gente já está agora também com uma previsão de R$ 55,90. Então automaticamente, conforme aí o patrimônio vai aumentando, os dividendos vão aumentando também e dinheiro pingando todos os meses na conta é maravilhoso. Então essa é a minha estratégia aqui, reinvestindo esses dividendos. Então deixa eu mostrar mais algumas informações aqui para vocês. Voltando aqui para a tela inicial, então se a gente olhar a minha carteira de ativos em ações, hoje eu tenho 7 ações, eu tenho 9 fundos imobiliários, eu tenho aqui 2 criptomoedas, eu tenho aqui 5 ETFs, um REIT e 2 ações nos Estados Unidos. E como que está a rentabilidade da carteira? Não está nada boa. Se a gente olhar aqui a parte da Bolsa Brasileira, a gente vem sofrendo aqui uma queda, então nas ações 2,47, nos fundos imobiliários 3,52. Isso se deve ao fato da Bolsa Brasileira não estar passando por bons momentos, né, pessoal? A gente vê que hoje a situação da maioria das empresas aí não está boa, porque a Bolsa ela vem aí sofrendo bastante com a saída do capital do Brasil para os Estados Unidos. Então,
uma vez o nosso país não estando tão atrativo para os gringos aí trazerem os seus investimentos para cá, muito recurso está saindo, está sendo investido em outros países e isso está fazendo com que a nossa bolsa sofra bastante. Nossa bolsa sofrendo, todos os ativos dentro dela acabam sofrendo também. Se a gente olhar que a maior rentabilidade, por mais que é muito pouco que eu coloquei, está aqui nos criptoativos. Eu fiz alguns investimentos em Bitcoin, no caso na carteira do canal foi bem pouquinho, mas foi o que trouxe esse resultado aqui de 73,29%. Então isso aqui eu acabo isolando do meu resultado total porque é um valor pequeno e não diz muito aí sobre o resultado da carteira como um todo. ETFs, como vocês podem ver, né, vem trazendo uma rentabilidade boa. REIT, eu investi apenas aqui no REIT ou então a gente tem também uma pequena queda. E em ações americanas eu investi aqui nas ações da Berkshire, a empresa do Warren Buffett, também na Adobe, e ambas elas aqui estão rentabilizando negativamente. Bom, pessoal, e nesse mês eu já fiz alguns aportes, então eu quero mostrar aqui onde que eu fiz esses aportes, e lembrando que nós já temos novas metas aqui para a carteira do canal, então se vocês olharem, né, a gente já atingiu a meta dos 10 mil, e eu coloquei aqui um objetivo da gente atingir também os 20 mil reais investidos, então essa já é a próxima meta da carteira, e coloquei também aqui uma meta de proventos, então coloquei uma meta para que a carteira receba mensalmente R$100 por mês. Quando a gente chegar nesse objetivo aí também vai ser bem legal, então marquei aqui para que a gente possa ir acompanhando. E hoje eu já tenho aplicado aqui nessa carteira R$11.092,02. Se a gente for olhar aqui, o saldo bruto está em R$11.222,56, uma variação de 1,18, e se a gente for olhar aqui, a rentabilidade está negativa em 5,23. Então não estou preocupado com essa rentabilidade negativa, não agora porque a carteira ela tem muito pouco tempo aí de vida, né? A gente tem um pouquinho mais de um ano e vocês vão ver como quando as coisas começarem a melhorar, com bons ativos na carteira a gente vai conseguir buscar um resultado aí bem legal. Então esses foram os investimentos que eu fiz nesse mês. Eu investi aqui em 2 cotas da Klabin, no caso sobrou uma grana lá na corretora e foi simplesmente para a gente gerar o saldo na corretora. Eu investi também no fundo imobiliário Gari 11, eu investi também no HGLG11 e no RBVA11. RBVA 4 cotas, HGLG 3 cotas, no Gari 11 9 cotas e na Klabin 2 cotas. Então esses foram todos os investimentos que eu fiz na carteira e eu vou mostrar um pouquinho o porquê eu escolhi esses ativos. Bom, começando aqui pelo Gari 11, ele é um fundo imobiliário de logística, então se a gente olhar aqui, ele entregou nos últimos 12 meses um dividendo de 11,29, hoje uma cota custa 8,99 e ele tá com o seu PVP aqui um pouco descontado, então a gente consegue comprar as cotas desse FII por 0,95, então a gente consegue ver ainda que está um pouco abaixo do valor patrimonial. E o porquê que eu gosto desse fundo imobiliário? Deixa eu mostrar para vocês. Hoje são 25 ativos nesse portfólio, ele vem entregando um dividendo bem legal. Se a gente for ver também, ele teve uma valorização no valor da sua cota nos últimos meses. Aqui eu tô com um relatório do fundo para mostrar um pouquinho aqui para vocês. E para quem não sabe, o Gari 11 anteriormente ele se chamava Galg 11 e aqui a gente consegue ver uma diferença que esse fundo imobiliário teve nessa transformação. Então ele passou de 5 ativos para um fundo imobiliário de 12 ativos e atualmente ele já está com 25 ativos. Antes ele tinha 3 inquilinos, então hoje ele já tem 6 inquilinos, o que melhorou ainda mais esse fundo. Antigamente ele tinha 81 mil cotistas e hoje ele já tem 183 mil cotistas. Então essa mudança no fundo acabou trazendo aí aspectos que deixaram esse fundo mais atrativo para que eu investisse nele. E aí, como vocês podem ver, esse é um pouquinho do portfólio do fundo, então a gente consegue ver que ele investe em renda urbana e também em logística. Então a gente consegue ver aqui que ele tem como clientes, né, o grupo Mateus, a gente vê aqui também BRF, Pão de Açúcar, Almanara, entre alguns outros inquilinos. A gente consegue ver que ele está diversificado não apenas em São Paulo, como também em outros estados, como Rio de Janeiro, Brasília, Goiânia e Maceió. Então ele acaba sendo um fundo imobiliário aí bem diversificado regionalmente, o que me atrai bastante também. Se a gente rolar um pouquinho aqui para baixo, a gente consegue ver aí mais detalhes de cada imóvel, a gente consegue ver que a localização
localização é muito boa, os imóveis aí aparentemente também são imóveis de bastante qualidade e é um fundo imobiliário aí que eu achei bem interessante para compor aí a minha carteira aqui do canal. Indo para o próximo fundo imobiliário que eu investi foi o HGLG11. Esse já é um fundo aí, um dos queridinhos da bolsa, é um fundo que é muito difícil entrar nele aí com desconto, então com um valor de PVP abaixo de 1, e não é à toa que ainda está acima, se a gente olhar aqui hoje ele tem um PVP de 1.01, mas é um fundo imobiliário que eu gosto bastante, eu já tinha ele na minha carteira pessoal e eu quis trazer algumas cotas aqui também para minha carteira pública. Ele entregou nos últimos 12 meses 8,53%, né? Ele teve uma desvalorização nos últimos 12 meses, se a gente for ver no valor da cota, mas eu acredito que mesmo ele estando um pouquinho acima aqui do PVP, ele ainda é um fundo de extrema qualidade. Vou até abrir aqui o relatório para mostrar um pouquinho para vocês. Esses são os ativos imobiliários que estão dentro do HGLG11. Pode ver que ele tem muitos imóveis, né? Ele está bem concentrado em São Paulo, mas também tem ali um pouquinho em Minas Gerais, Rio de Janeiro e Santa Catarina. Aqui, se a gente rolar para baixo, a gente vai conseguir ver algumas informações importantes do fundo, mas esse é um fundo imobiliário que eu considero um dos melhores por conta da extrema qualidade dos imóveis onde ele investe. Então a gente consegue ver que são galpões logísticos muito bem localizados, e isso é fundamental para esse segmento dos fundos imobiliários de galpões. Eu já tinha até trazido um vídeo aqui para vocês falando sobre os melhores fundos imobiliários de galpões, e o HGLG ele estava nesse vídeo, então eu resolvi também começar uma posição com ele aqui no canal, e sempre que aparecer aí oportunidades para que eu aporte mais nesse fundo, ele vai fazer parte aí da carteira do canal e provavelmente eu vou fazer novos aportes nele também. Vamos acelerar aqui para não ficar muito demorado esse vídeo. Investi também no RBVA11, que é um fundo imobiliário que eu já tenho na minha carteira. É um fundo imobiliário também mais voltado aí para renda urbana e ele foca bastante em imóveis de extrema qualidade bem localizados. Ele valorizou nos últimos 12 meses 6,59%, entregou aí um dividendo de 10,99, um dividendo muito bom, e ele também está um pouquinho aqui acima do seu PVP. Para quem não conhece, o RBV11 ele tem 70 imóveis, então essa quantidade muito grande de imóveis é algo que me chama bastante atenção no fundo. Muitas pessoas acabam não gostando desse fundo porque ele tem bastante investimento ali em agências bancárias, mas ele também tem uma diversificação, então ele não fica 100% focado em agências. Inclusive, vocês podem ver aqui que ele tem 10 inquilinos, então é um fundo que ele não é totalmente concentrado. Como vocês podem ver aqui nessa parte do relatório, os locatários são Caixa, Renner, Santander, Porto Belo, Assaí, Supernosso, Grupo Pão de Açúcar, Itaú, Centauro e Coco Bambu. E o que eu realmente mais gosto nesse fundo imobiliário é que ele busca por localizações icônicas dentro da cidade. Então ele sempre procura ter imóveis em regiões onde o metro quadrado é muito valorizado, e isso acaba agregando bastante qualidade para esse fundo imobiliário. E por último, sobraram alguns reais lá na corretora e eu acabei comprando duas cotas aqui da Klabin, que também é uma ação que eu já tenho na minha carteira, já fiz vídeo explicando um pouquinho da minha tese, e é uma cota que ela é um valor pequeno e eu sempre acabo utilizando aí para não deixar dinheiro parado na corretora. A Klabin tem bons projetos, né, para o futuro. Se a gente for olhar nos últimos 12 meses, ela teve uma pequena valorização, ela vem sofrendo um pouquinho com essa estagnação da bolsa, mas é uma empresa que eu também gosto bastante do segmento, ela se destaca muito, e eu acredito que no longo prazo também é uma ação que ela vai poder trazer aí bons resultados para minha carteira. Bom, pessoal, e essas foram as compras e as movimentações que eu fiz na carteira do canal. Se você gostou, não esquece de deixar o like aqui e se inscrever no canal, porque eu vou sempre estar trazendo essas movimentações mês a mês, para lá na frente, quando a gente tiver um resultado bem legal, poder compartilhar com vocês tudo. Então vocês vão saber como que foi a minha estratégia, vai estar tudo relatado aqui nesses vídeos. Então se você não assistiu os anteriores, aproveita para se inscrever aí, entra na playlist aí rumo aos 10 mil, que foi quando eu atingi o objetivo do canal, e tem muito conteúdo lá legal que pode te ensinar aí a começar nos investimentos. Lembrando sempre que esse vídeo não é recomendação de nenhum investimento, então eu sugiro que caso você queira investir na Bolsa de Valores, que você não copie a minha estratégia, mas que você estude e que você possa pegar aí boas práticas que eu trago aqui para o canal, para que isso possa ajudar você aí nos seus investimentos. Pessoal, vou ficando por aqui, até um próximo vídeo, um abraço e valeu!